E aí você pegou um período pesado aqui no Rio, que foi o final dos anos 90, né? Já no BOPE. Então, para quem, por algum motivo, eu acho improvável isso, não conheça quem é o Capitão Storani, o Paulo Storani, você caveira do BOPE e atuou muito aqui no Rio de Janeiro nesse período aí violento, sangrento, pegando todo esse contexto, essa evolução depois de 2 governos aí, com várias limitações da atividade policial. E tu estuda segurança pública e você viveu na prática. Fazendo esse link, né, cara, da teoria, do conhecimento histórico com a realidade vivida por você, cara. Fala um pouco aí desse teu período lá, todas essas facções, essa realidade social que tu enfrentou. É interessante, né? Porque o Batalhão de Operações Especiais, quando eu terminei meu curso, fui servir no BOPE, nós éramos 64 policiais. O BOPE hoje tem 750. E quando eu saí, nós éramos 86. E quando eu saí do BOPE, eu interrompi minha carreira para ser professor, passei num concurso público para professor. Tomei uma decisão importante na minha vida. Foi uma inflexão importante. Por vários aspectos, né? Por achar que eu tinha que mudar a minha área, achar que a polícia militar não via mais espaço para mim na polícia militar, eu seria mais talvez um problema do que uma solução na polícia, porque as minhas posições em relação talvez a minha capacidade de discernir, de buscar sempre uma síntese, é uma coisa que eu trago da minha vida desde muito tempo, muito novo, já estudava muitos filósofos, gostava do tema, então... E aí você se torna muito crítico. O conhecimento te dá uma capacidade de ser muito crítico, né? E não ser a determinadas posições. Eu estava vendo que eu já estava me tornando um chato, né? E discordando de algumas coisas. Não do comando do BOPE, que eu tive um dos melhores comandantes que eu já tive, Coronel Humberto Mauro Ramos de Oliveira. Cara excepcional. Cara de posição. Ele perdeu o comando pelas posições dele. E falou, não nasci nessa cadeira e se depender de mudar minhas posições, eu não mudo. E perdeu, eu falei com ele, era subcomandante dele. Você vai perder, tu vai ser exonerado. Foi lá, bateu de frente com o secretário de segurança na época e depois me ligou, olha, tô sendo exonerado, prepara a mudança de comando. Eu falei, olha, lamento pela unidade. Quem perdeu foi a unidade, sem dúvida nenhuma. Mas enfim, então foi um momento muito duro, mas era uma equipe mais próxima. A gente conhecia as esposas, conhecia filhos, né? Os problemas de cada um, porque era uma tropa muito reduzida. E não estou dizendo que o BOPE perdeu isso, mas é óbvio que aumenta muito e teve que o BOPE ser ampliado, porque o mercado da polícia militar, né, que é o cliente, que é o bandido, aumentou muito, né? Então, uma coisa absurda. Muita demanda. O BOPE com 750 não consegue atender a demanda até hoje. Mas melhorou, evoluiu bastante em termos estruturais, tem uma unidade própria lá onde é a sede do batalhão, lá no Morro do Cinta, que divide Parque Guinle e ali a Tavares Bastos. Local excepcional, a unidade merecia algo dessa natureza, uma estrutura fabulosa, mas na época nós não tínhamos. E a gente ainda vivia muito uma característica dos fundadores do BOPE, que era a rusticidade. Não reclama diante da diversidade. E se não tem condição, e se não tem os melhores meios, faça o melhor com aquilo que tem. Cara, isso foi pra minha vida, foi excepcional, né? Não existia caveirão. Esquece que caveirão o quê, cara? Entrava em conduta de patrulha e hoje que o caveirão leva 10 minutos para entrar numa comunidade, a gente levava 2 horas para progredir daquele jeito e era assim que funcionava. E não estou dizendo que tinha que ser assim até hoje. Evoluiu, mudou, o cenário mudou. Se tem ferramentas, se tem tecnologia, utilize, problema nenhum, né? Mas se tem pouco recurso, tem que atuar do mesmo jeito. Não pode usar como desculpa para não fazer. Tá? Então, essa foi uma característica da minha geração. Houve um conflito de gerações também, porque a minha geração ela trouxe um conceito de uma polícia diferente que a gente ia enfrentar em termos de operações especiais. Então, nós implantamos ali o primeiro conceito de crise com refém a partir das 4 alternativas táticas. Isso foi uma revolução na polícia. Metodologias de treinamento, que o BOPE sempre foi o grande... Para você ter uma ideia, Glauber, tudo que se fala hoje em abordagem policial, ela começou, início dos anos 80, pelo núcleo da Companhia de Operações Especiais. Oficiais e praças
que criaram a unidade, e depois os primeiros alunos que concluíram o curso e os próximos cursos criaram uma metodologia, técnicas de abordagem para tudo que você possa imaginar. Então, tudo que se tem hoje no Brasil de abordagem, ela tem origem nesse trabalho desse grupo fundador do BOPE, lá atrás, que era um pequeno grupo. Mas sabe o que foi interessante nele? É que como não produziram nenhum manual, era só apostila e tudo, isso se perdeu. Então as polícias que tiveram acesso a essas informações e que transformaram em manuais depois, ela tem o louro, logicamente, né, de serem os protagonistas daquilo. Quando você vai ver a técnica deles, é a técnica que esses caras desenvolveram. Tinha abordagem para tudo que você possa imaginar. De carro de 4 portas, de 2 portas, de van, de caminhão, de Kombi, de tudo que você possa imaginar, de motocicleta, de tudo que você possa imaginar. Então esses caras têm um papel fundamental na história do Batalhão de Operações Especiais. E ela não pode ser esquecida, né? É óbvio que ocorreram transformações ao longo da história que permitiu a unidade chegar onde chegou hoje. Né? De você chegar numa unidade, uma estrutura fabulosa. Fico muito feliz por quem está lá. Fico saudoso e tem lá uma foto dos antigos, dos fundadores, dos 20 fundadores, que tem lá o coronel, ou então o capitão Amêndola, capitão Paulo César, conhecido como Bichão, que são 2 lendas para mim, o tenente Hilton Soares Ribeiro, que foi ser comandante-geral, depois comandou o BOPE, e tantos outros que participaram lá, praças que vão até hoje no aniversário da unidade, que já estão já bastante idosos até. Então, é uma emoção muito grande em ver que aquele grupo lá permitiu criar uma unidade com a base que nós temos hoje no Rio de Janeiro e que serviu de modelo para outras tropas especiais do Brasil inteiro e para fora do país. E nesses anos 90 foi o momento em que houve a grande inflexão da unidade. Eu não estava nela ainda. Aconteceu em 1987 para 88, quando houve a primeira vez que foi filmado por uma emissora um traficante na Rocinha, Naldo, fazendo um disparo de AK-47 numa laje. Isso correu o mundo, né? Porque só se via a AK-47 na mão de terroristas. E agora você estava vendo um traficante no Rio de Janeiro, dono da Rocinha, fazendo uma rajada. Então, a opinião, lógico, a mídia se mobilizou. E em exibição. Em exibição. Demonstração de força. Isso. Demonstração de força. E que isso pro negócio é uma burrice, cara. Pro negócio do tráfico, isso é uma burrice. Mas eles são burros mesmo. Ainda bem que são, né? Enfim. Então, a polícia mobilizou 400 homens para tentar entrar, mas não entraram. Por quê? Porque não tinha fuzil. Então, os camaradas, de uma distância, o fuzil ele amplia o perímetro de enfrentamento. Porque um projétil tiro tenso a 400 metros. E letal. Ele pode ser letal a 1,5 km. Projétil de alta velocidade, dependendo do ângulo, ele vai tirar a vida de uma pessoa. Mas ele é para letal a 400 metros e furar um capacete balístico a 400 metros. É uma arma de guerra na mão de um traficante ou de um terrorista quando você vê fora do país em ações terroristas. Então, o Naldo, aí a polícia se mobiliza e não consegue entrar. Aí vai o comandante da Companhia de Operações Especiais, com 33 homens, a gente entra. Não, vamos pegar ele, não. Não vai subir ninguém. Se não subir ninguém, surge aí. Nós que vamos entrar. Dividiu o batalhão em 3 equipes. Cada uma entrou por um lado, de manhã cedo, amanhecendo, entrou. Final da tarde, sai as equipes, né, parte dela. 47 presos, pelo menos uns 12 mortos. Um deles, dos líderes segundo lá do Naldo, sai num carrinho de mão. Isso foi um problema sério. Tinha que tirar o cara lá de cima, não tinha carro para subir. Um policial do BOPE prático pra cacete, na época, né, do COI, bota no carrinho, vamos levar no carrinho. Quando sai o cara no carrinho, morto, aí já viu, né? Imprensa internacional, pau em cima da Companhia de Operações Especiais, porque desrespeitaram o morto, enfim. Um resultado desse, né, clamado por essa mesma imprensa, pela sociedade. Criticada a polícia porque não conseguia entrar. Aí quando entra, aí um erro que foi cometido por um oficial do BOPE na época, no mesma laje que estava, bandeira nacional, bandeira do BOPE, o cara pega e dá uma rajada lá em cima. Aí foi um erro, uma infantilidade desnecessária. É lógico que o cara foi tirado da unidade depois, não era para ter feito aquilo, mas o cara emocionado, tipo seguinte, ainda com aquela visão de combate, de guerra, que isso ainda bem que se perdeu na polícia, ainda bem, né? Inimigo! Não, cara. Então,
bandidos, precisamos prender os bandidos. Isso já caiu em desuso, ainda bem, né? Ele foi fazer uma mesma demonstração de força. Agora somos nós. Foi marcar território, na verdade, que ele foi fazer isso. É lógico que a imprensa caiu de pau. Né? Também, né? Óbvio, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, mostrou a capacidade de uma unidade de operações especiais em atuar uma área que não era prática do BOP. O BOP fazia isso esporadicamente. Agora era institucional. Então, como a polícia não tinha estrutura, armamento... E sem os meios, né? Sem os meios, né? Para isso, só dava o BOP, cara. Só dava o COI. Então, anos 90 transformado em BOP, e aí a gente pega anos 90 que o pau começa a quebrar, consolidação dessa criminalidade, por quê? Cara, 64 policiais para cuidar de toda a cidade do Rio de Janeiro. Na época, falávamos de 700 e poucas favelas dominadas, enfim. Agora você tem que... Pô, só dava BOP, a turma não parava. E a nossa época é essa, cara. Eu me lembro de ficar assim, 2 semanas sem ir pra casa. Me permite fazer um parênteses aí? Quando lá na Rocinha, né, acontece essa baixa, e aí a polícia foi duramente criticada, o que acontece? Há uma inibição da polícia e o traficante que estava ali falou, porra, perdemos 12, perdemos de fuzil para 36 caras, então vamos multiplicar a nossa força. E aí, com toda essa crítica, inibe a polícia e os caras aí, porra, não... Cresce. É uma questão de uma lei universal de ação e reação. Tá? Para toda ação, há uma reação como resposta. É isso que aconteceu e você está perfeito na sua análise. É óbvio que a polícia ali, ela não estava com protocolos adequados na ótica de hoje, que não poderia ter feito aquilo, embora aquilo poderia representar uma demonstração de força para o traficante, não para a sociedade, nem para a imprensa, e nem para direitos humanos.